Fala trabalhador, fala trabalhadora, você colado aqui na Rádio Triplex. Depois de um breve recesso, estamos no ar de volta com um dos nossos mais famosos quadros aqui da rádio, que é o Aqui Se Discute, né? Onde a gente vai discutir alguns assuntos e passar para a nossa presidenta, né? Nossa presidenta da CUT, que vai fazer as honras aí desse nosso quadro e falar um pouco aí do convidado e também do bate-papo, né? Da discussão que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos lá, Clemilde? Valeu, Tony. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Nildo. Boa tarde. Nós estamos aqui, né, mais uma vez nesse quadro. Aqui se discute, não precisa falar para você como é que é o quadro, né, Nildo? Mas eu gosto sempre de lembrar para quem está nos assistindo que esse é um quadro que a gente julga muito importante porque ele nos tira da nossa bolha, né? Aí a gente pode fazer debate sobre qualquer assunto. E hoje a gente convidou aqui para fazer uma conversa, né? O companheiro Nildo. O Nildo, ele é funcionário da CESAM, é diretor da Central Única dos Trabalhadores, nosso secretário de Administração e Finanças, mas é também diretor do Sintec, Sindicato dos Técnicos. Já foi conselheiro, né, Nildo, da CESAM, conselheiro de administração da CESAM. Eu vou passar para você se apresentar, que fica melhor, né, Nildo? Vai lá, Nildo, boa tarde. Ele entende de água mesmo, né? Ele entende de água. Bom, primeiramente agradecer aí o convite, né, Tony, e a presidenta da CUT, né, estar aqui hoje para mim, fico feliz em ter um espaço para a gente discutir o saneamento, né, como um todo, principalmente o saneamento do Estado do Espírito Santo, que é o que a gente vai debater aqui hoje. Eu sou Nildo Mendonça, 36 anos já funcionário da CESAM, né, uma das empresas, né, de saneamento do Estado do Espírito Santo, e como a Clemilde disse, sou dirigente sindical do Sintec atualmente e da CUT. Né? Então, os espaços que a gente tem para discutir o saneamento e as questões dos trabalhadores como um todo, mas é sempre importante a gente estar discutindo, né? Principalmente em momentos onde tem a aprovação basicamente ligada ao saneamento, que é o marco regulatório, né? Então a gente tem que aproveitar todos os espaços para discutir, mostrar as contradições, né, das privatizações, né, Tony? Mostrar como é produzido a água, principalmente, porque isso as pessoas parecem que... Não é só abrir a torneira e ir lá e beber, e pegar água. As pessoas não têm essa noção do que é a produção industrial. É uma produção, né, uma indústria, né, de produção de água. Mas, Nildo, vamos falar um pouquinho da CESAM. Eu sou servidora pública aposentada, né, da Prefeitura de Vitória, e um período da minha vida eu trabalhei na fundação da CESAM, na FAESS. E já naquela época, foi em 95, já naquela época eu ouvia falar de privatização da CESAM e tinha uma preocupação muito grande com isso. Aí o tempo passou e agora tem um marco regulatório, né, do saneamento, que a gente entende pouco disso. Fala um pouco disso para a gente, essa mania que o povo pegou nos últimos tempos de achar que tudo que é público não presta, que tem que privatizar, né? E aí vende tudo a preço de banana. Vamos Como é que privatizar a seria loja isso? americana, hein? É isso aí. Como é que é isso? Essa aí, Tony, é uma das contradições, né, do capital privado, né? Bom, nos anos 90, até antes já se falava em privatizar um pouco a CESAM, né? Mas bem menos. Mas nos anos 90, pela intensidade, né, dos países desenvolvidos, né, Inglaterra, França, os próprios Estados Unidos, aonde iniciou as privatizações das empresas públicas de saneamento. E aí isso se espalhou pelo mundo afora, né, e no Brasil não foi diferente, chegando até o Estado do Espírito Santo, né? Então a CESAM, a gente sofreu grande assédio aí de ser privatizada, né? Houve grande pressão política e né, Clemilde, aquilo que a gente já conhece, para privatizar, Tony também sabe disso, o que é feito no Correio, né? Destruir as empresas, tentar mostrar de que ela é inoperante, é incompetente, que o público não serve, né? Desgasta a empresa para dizer que a privatização salva tudo, né? E na CESAM não foi diferente. Naquele momento eles realmente sucatearam a CESAM, né? Houve um sucateamento, não diferente de outras empresas. E aí, chegando agora à atual, já que você falou do marco, né? A gente passou por vários
perrengues, vários enfrentamentos, e assim, conseguimos, a sociedade capixaba e os trabalhadores, nós conseguimos resistir esse assédio e conseguimos manter a CESAM. E a CUT teve um papel importante, o movimento sindical e a CUT, porque a gente sempre, todas as nossas reivindicações e lutas do movimento cutista, a gente sempre defendeu a manutenção do Banestes, principalmente do Banestes e da CESAM. Então a gente não pode renegar isso, né? O movimento sindical e a CUT tem um papel importante. Chegando até agora. Só que a CESAM, inversamente de outras empresas estatais e estaduais de saneamento, a gente houve uma mudança, digamos, de recuperação financeira, né? Então, ela, inversamente de ser tomada pelo sucateamento para privatizar, ela conseguiu fazer uma política de mudança de capital, ela se tornou até uma referência econômica. Lógico, é evidente que usou os mecanismos, né, a terceirização, né, Tony? Ela usou isso, as PPPs, foi o início de PPPs aqui, principalmente na área de esgotamento, né, esgotamento sanitário, não do tratamento. Então, ela praticou isso, mas houve uma recuperação. E aí vem uma das primeiras contradições que eu acho que a gente tem que mostrar para evitar a privatização. Ela se tornou viável. E daí? Acabou a privatização? Não acabou a privatização, porque agora eles invertem o discurso. Não, agora dá lucro, agora cresce o olho grande do setor privado, né? Então, e aí que é o grande perigo também, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Quando cresce o olho grande em cima de uma empresa que dá lucro, você não sabe de onde vem, né? Você não sabe muito que interesse que está por trás, né? E às vezes a gente acredita em contos, né, de ver, vai para Brasília, de paletó, toma cafezinho lá nos gabinetes, a gente não sabe o que está por trás disso, né? E esquece o principal, que aqui eu acho que faço uma crítica até ao próprio movimento sindical, que as principais vitórias das lutas naquele período que a gente fez e conseguiu mantê-la pública, foi o quê? A participação popular, a participação da sociedade, a participação dos trabalhadores, né? Então, de certa forma, é uma crítica que a gente abandonou isso e deixamos de fazer essa luta no nosso terreiro para fazer em outro que a gente não tem muito domínio, né? Então, isso ainda também é um grande perigo. E eles também, o capital também inverteu a ordem. Quer dizer, ao invés de fazer aqui só com a CESAM, né, ou só com cada empresa, foram para onde? Foram a nível nacional e lá até onde chegou o marco regulatório que trata do saneamento como um todo e praticamente obriga, né? Aí entra a CESAM, que é bem situada economicamente, entra outras empresas, a do Rio, né, que estava economicamente destruída para privatizar, então entra tudo. Esse é o grande perigo. Também não sou contra, a gente não é contra o marco. Eu acho que tudo na vida você tem, principalmente hoje em dia, você tem que ter um planejamento do que é necessário fazer no futuro, né? Aí vem outra contradição, Clemir de Saneamento, só para completar, porque antes que você me corta de novo, porque são várias contradições, e eu acredito que são nas contradições que a gente faz, né? A outra contradição que eu queria dizer com o marco, 20 anos, 25 anos, você tem que fazer, as empresas públicas e estaduais têm que fazer todo, né, a coleta, distribuir 100%, com qualidade, não ter mais nem ninguém, tudo, tem que fazer tudo em 20 anos. Pô, nós levamos 500 anos destruindo tudo, né? Para recuperar só 20 agora, né? E inclusive o privado contribuiu muito para fazer essa destruição. Mais de 500 anos destruindo, não, em 20 anos vocês têm 20 anos para fazer isso, né? Nem a redução climática, que hoje tem um grande debate sobre isso, que dá até 2050 para você fazer, no mínimo, segurar, né? Não é impedir, não é acabar com a redução climática, não. Até os anos 50. O saneamento dão 20 anos, 25 anos para as empresas fazerem. Então, outra contradição, né? Então, dificulta. Então, Nildo, saindo lá do marco, esquecendo não, porque a questão da privatização da CESAM, no debate agora nas últimas eleições, as centrais se juntaram e encaminharam ao governo, ao então candidato ao governo do Estado, Renato Casagrande, uma pauta, e um dos itens dessa pauta era a garantia de manutenção da CESAM e Banestes públicos.
E ele assumiu esse compromisso. Assinou, inclusive, esse termo de compromisso de não privatizar. Então, eu compreendo que essa é uma luta que a gente precisa continuar sempre em alerta, né? Travando essa luta, acompanhando. Mas eu queria mudar um pouquinho o foco. Eu queria que você falasse para a gente, porque o Tony falou, parece que é só água sair na torneira. Eu sou do tempo, olha só, a pessoa fala sempre a idade por aqui, né? Que a gente pegava água em cacimba, Sim. né? Na roça. E quando eu vim para Vitória, os bairros acima da cota 50 não tinha encanamento, não tinha água encanada, não tinha água da Cezan, como diria. E a gente fez uma luta junto com a Arquidiocese de Vitória e conquistou para os bairros acima da cota 50 a instalação de encanamento, enfim, bombeamento de água para subir os morros. Já que o talão chegava, mas a água não ia, teve que dar um jeito e a água chegou. Agora, fala para a gente um pouquinho dessa produção, porque você trabalha em operação, tratamento e operação dieta, não sei como é que é, depois Sim. você explica direitinho isso. Como é que é essa produção? O que você gasta, com o que vocês trabalham? Eu tenho uma curiosidade danada. Você já falou que vai me levar lá para conhecer o lugar que você trabalha e não me levou ainda. Não me convidou direitinho ainda. Então, assim, fala pra gente como é que é isso. Como é que é esse... O que é gasto, o que se investe, como é que é isso? Bom, assim, antes de mais nada, né, é bom esclarecer de que a gente não tem... Só uma dúvida, complementando dela. Sim. O setor que você trabalha seria aquele passa, próximo daqueles que eles chamavam de antigo pinicão, que eles falavam ali? Não. Que eu vejo que estação passa de quase não vê tratamento, mais, né? Estação de tratamento. Mas é de esgoto. Esse é de esgoto. Tratamento de esgoto que faz parte do saneamento e que a Cezan hoje faz os investimentos nesse setor com as PPPs, né? Legal. Assim, eu queria até deixar bem esclarecido o seguinte, que o que está discutindo aqui hoje, eu não tenho autonomia nem autoridade para falar em nome da empresa, né? Então, a gente está falando de saneamento, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as condições das empresas municipais, essas coisas todas, porque eu tenho 36 anos de Cezan, então não tem como eu particularmente, não falar de saneamento sem falar da empresa, né? Então, que isso, mas a gente no movimento sindical, como a gente tem a responsabilidade de ter feito a luta para preservar essa empresa, nós temos autonomia e autoridade de falar de saneamento. Tudo que foi interesse público, né? Então, e do trabalhador também, né, Tony? Porque nós temos essa responsabilidade. Assim, também tem no imaginário de que, como era antigamente, né, eu não vou falar a idade de ninguém, mas eu também vivi lá, era fácil, a gente podia tomar água, eu já fiz isso, né, você pegava a folha de taioba, de inhame, botava lá e tomava água, né, então, se você imaginar, isso está no imaginário das pessoas, viu, Tony, de que a água é um bem infinito, né, que está no imaginário das pessoas e é fácil, está na natureza, é só lá pegar. Isso pode ter sido lá no passado dessa maneira, né? Então o custo de produção disso, de distribuição, ele foi evoluindo e as pessoas vão necessidade, as cidades foram crescendo, lógico, né? E aí você teve, um processo cíclico, né? Você pega a água da natureza, você distribui, você contamina, você produz o esgoto vai para o rio e contamina o rio e aumenta as cidades e isso vai aumentando e você perde essa condição natural, como a Clemilde lembrou, e eu lembrava de como tomava água. Então hoje em dia você tem um custo de produção muito mais elevado, é uma indústria de produção de água. A poluição vai aumentando também, né? Exatamente, você tem toda uma contaminação que vai aumentando. As pessoas falam assim, mas tem falta d'água, né? Temos os momentos críticos de falta d'água, né? seca, estiagem, os rios secam, tem aquela crise, gente, vamos economizar e tal. Aí quando começa a chover, as pessoas, mas está faltando água lá em casa, por quê? Porque está chovendo muito e tem muita água. Mas a chuva, logo no início, ela acarreta toda essa contaminação, né? Ela produz uma contaminação maior que dá muito trabalho para você fazer um tratamento. Então, assim, não é porque tem muita água que facilita a vida das empresas de tratamento de água. Até mesmo tem a responsabilidade, né? Se deixar qualquer água passar ali... Sim, isso é notório, as doenças, né, que é produzida por via de água, né, de contaminação. Então,
Você tem todo um processo de tratamento, de captação, de tratamento. Antes de tudo, você tem um projeto de construção um processo, né, de uma estação de tratamento de água. Então, assim, a Cesan não pega a água lá e joga nas torneiras das pessoas, ela tem uma produção. Na cabeça da gente, a Cezanne pega a água, joga numa peneira, assim, peneira, bota lá na caixa, vai para a torneira, pronto. Então, Faz assim, um filtrão gigante e joga na nossa torneira mais ou menos vira. isso. Assim, a gente tem isso no imaginário sempre, né, de dizer, né, Tony, eu vou dar o exemplo do Correio, a gente não tem noção de como O processo, né? de vocês pegarem uma correspondência, entregar com responsabilidade, entendeu? Dentro disso, né, eu acho que vem outra contradição. Como eu disse no início, eu gosto de fazer as contradições, né? Vem outra contradição, porque quando a gente entra no campo, não, vamos debater as tarifas, né? Tarifas públicas. A nossa empresa pública, ela tem uma tarifa menor, ela tem que ter tarifa menor do que o setor privado. Aí a gente faz aquele monte de comparação de tarifa, aquelas coisas todas, que, a meu ver, assim, não é muito o que defende, o que deveria ser debatido. Lógico, nós temos que mostrar que as empresas públicas têm responsabilidade social, que a nossa sociedade hoje ela é carente, tem dificuldade financeira, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Se estão passando fome, vão ter condições de pagar água, né? Então você tem tudo isso que você tem que mostrar, e é um papel da empresa, lógico. Só que ela é uma empresa que tem que arrecadar, ela tem que fazer uma política tarifária para ela sobreviver, para ela não cair lá onde o mercado quer, né? Para dizer que ela é inoperante, porque ela é incompetente, porque ela não serve, ela não sabe fazer, ela não tem como fazer os investimentos. Para facilitar, né, a aquisição dele. Exatamente. Então, essa é uma outra contradição. Então, se você pegar as empresas municipais, o SAAD, o Estado do Espírito Santo, que a gente já conversou sobre isso, né, Tony? Estão falidas, não tem poder de investimento. Por quê? Porque, via de regra, nos municípios, nas últimas décadas, os prefeitos não fazem política tarifária, eles fazem politicagem, né? Os prefeitos chegam e não vão. Aliás, nem distribuem água de qualquer maneira. Às vezes chega um vereador com as contas lá para não pagar, para não cortar, né? Porque é politicagem, né? Fazem a politicagem. Então ela não sobrevive. Eu acho que a tarifa ela tem que ser justa das empresas públicas. Inclusive teve um município que ele falou, pô, Nil, mas se eu botar lá uma política de tarifa pública, eu vou apanhar lá, o pessoal vai apanhar. Eu falei assim, não, mano. Eu sou sindicalista, eu não deveria fazer isso, eu nunca fiz, viu, meu, de defender tarifa para a população para pagar, né? Não é um papel do sindicalista. Mas eu vou lá defender. Você pode me convidar que eu vou na Câmara e vou fazer a defesa. Porque senão não tem como você sobreviver. E é tudo que o setor privado quer. É mais uma das contradições. Agora, assim, voltando à produção, esse caminho, né, que você tem, esse custo elevado, né, energia, produtos químicos, né, o trabalhador, os funcionários, você tem um custo elevado e a Cesan também é referência em qualidade. Hoje, a nível estadual, ela é referência, treinamentos, né, investiu em tecnologia interna. No setor de produção ainda falta mais investimentos, mas em termos de treinamentos de qualidade de água, a gente é referência, né? Não tem muito... E ainda pratica uma tarifa bem abaixo do que o setor privado. Eu acho que é essa a discussão que a gente tem que fazer. Hoje você falou de empresas aqui. Quais empresas nós temos aqui no estado? Assim? Como que funciona? Todo esse... Hoje... Porque assim, desculpa a minha ignorância. Chega lá para minha casa um boleto da Cesan. Mas pelo que eu entendi, tipo assim, a água da Cesan, mas o esgoto já é... Até quando você chega no jornal, é uma bagunça. Você sempre vê lá, tá com problema, deu um vazamento lá, estourou o cano, não sei o quê. Aí a prefeitura fala que é a Cesan, a Cesan fala que é a prefeitura e não sei o que lá. Aí no interior já é diferente. Como que é isso? A Cesan, ela tem, na Grande Vitória, coleta, distribuição de água, em todos os municípios da Grande Vitória é a Cesan, né? Então, o que ela tem hoje, o que inicialmente a gente falou, a Cesan ela tem as terceirizações, né? Antigamente, a própria Cesan praticava a entrega a domicílio de talão, leitura, né?
correção de vazamentos, né? Então essas coisas eram feitas por funcionários efetivos. Hoje são as terceirizadas. Inclusive, não vamos deixar de falar, tem terceirizada e já tem a quarteirizada, né? Que é aquele problema da luta que a gente fazia sobre a reforma, né? E isso veio e tem empresas terceirizadas que fazem a quarteirização dentro da CESAM, né? E aí tem no saneamento, aí você chega no produto final que é o esgoto, né, Tony? Que o esgoto ele meio que foi abandonado, se a água, se a destruição da água foi por 500 anos, o esgotamento foi o dobro, né? Porque ninguém se preocupa com o que você jogou fora, né? Só então, não quer ver ali na sua não quer ver, é um trem. E tem aquele negócio que sempre disse, né? Que cano enterrado não dá voto, né? Você Então, sabe o percentual de saneamento que a gente tem aqui, de esgoto no estado? Você tem uma noção? Eu sei que aqui na Grande Vitória tem lugares que não tem ainda. A Grande Vitória, ela tem... O que foi criado na CESAM? As PPPs que a gente está falando. O que significa PPP? PPP é participação público-privado, né? Parceria público-privada. Que é onde tem a CESAM, que é responsável, é o Estado. É tipo um órgão fiscalizador responsável. Não, ele produz, ele pega o produto, que é o esgoto, coleta, trata, e a função é devolver para a natureza 90% de pureza, entendeu? Devolver, principalmente aqui a gente, que é litorânea, né, devolver para o mar, né? A obrigação. A gente ouve muitas críticas de jornal dizendo que o mar está poluído, está caindo no esgoto lá e tal. Às vezes pode... Clandestino, às vezes. Ou pode ser o clandestino, que ainda as pessoas têm a dificuldade de interligar o seu esgoto na rede, ou pode ocorrer algum falha operacional no sistema e realmente jogar o esgoto. E isso não pode mais ocorrer, tá? Então, principalmente a Grande Vitória, porque a litorânea a gente tem essa preocupação. Mas, assim, a produção, as PPPs, começando lá, tem uns 10 anos, se eu não estou aqui, né? Eu sou ruim de guardar as datas, mas começamos no município da Serra, né? Onde foi feita a primeira PPP. O que é isso? A empresa, ela, além de fazer essa coleta, tratamento e esgotamento em si, ela tem a função de arrecadar, né? E todo o processo é a responsabilidade dela. E a CESAM paga por isso, certo? A CESAM paga por isso e depois, na hora que ela arrecada, o investimento é retornado para a empresa. Então, aí vai naquele discurso da regulagem. Não, as empresas estatais não têm como fazer os investimentos. São esses investimentos. E aí vem a crítica nossa, que ela é contraditória. Onde essas empresas parceiras, público e privado, vão buscar o dinheiro? Né? Lá nos bancos, lá no Banesp, né? Coitado do Banesp, ele não tem condição de fazer, mas é nosso dinheiro que vai lá. Então, assim, é isso. Não tem muito a mais. Tem uma coisa, gente, assim, que eu acho que a gente tem que concordar um pouco. Não é nem concordar, diria que ela existe, é existente. O Estado ele é extremamente burocrático, né? E é aí que eles pegam, né? A burocracia de você pegar público, um dinheiro para investir em qualquer setor é muito mais difícil, né? Você tem que ter várias prefeituras, então tem extremas dificuldades de pegar, como as empresas estatais. A CESAM, por exemplo, tinha muita dificuldade de pegar recursos, né, para fazer investimentos. E as empresas privadas têm facilidade, é só lá dar 2 assinaturas num banco, o dinheiro começa a liberar. Então esse é o grande problema. Não é que a gente concorda, mas a burocracia ela existe. Sim. E dificulta muito. E aí vem outra contradição. Os prefeitos, coitados dos prefeitos municipais, eles não conseguem, né? Não consegue fazer uma política tarifárica, não consegue arrecadar suficiente para manter uma empresa, para fazer os investimentos, não consegue captar dinheiro porque é burocrático e não tem como garantir, né? E aí você pergunta, tá, mas o privado, tudo que o privado quer para privatizar, mas pergunta se eles querem ir lá, com todo respeito, Soretama, por exemplo, apanhar Soretama para fazer o tratamento de água e esgoto. Não vai porque não vai ter lucro, né? Eles querem, como diz o filé, né? Querem a Grande Vitória, querem os grandes centros, né? E assim, voltando às PPPs, é essa a função. A PPP, inicialmente, até teve um debate que o movimento sindical
a própria CUT, a gente bancou algumas ações tentando interferir no processo de privatização. Inclusive, essas PPPs já foram para Vila Velha e atualmente já foi no município de Cariacica e Viana, então praticamente já tomou conta só na área de esgotamento. Tá? Ainda não tem tratamento de água, que era o sonho de algumas empresas. E aí a CESAM está na Grande Vitória e em vários municípios, a maioria dos municípios do interior, tem uma empresa privada que atua no setor de água, que é Cachoeiro, né? O município de Cachoeiro é por uma empresa privada que faz tratamento de água, faz todo o processo de saneamento, né? Que era municipal e privatizou. E tem E para o norte, assim, tem vários municípios que, por exemplo, podia dar um bom exemplo, Linhares, talvez os maiores municípios do norte, empresas municipais, que são SAAs, que a gente serviços autônomos de água e esgoto. Linhares, né, São Mateus, Colatina. Aqueles maiores não, mais afastados ali, em torno de alguns divisa com Minas, divisa com... A maioria é CESAM. Lá pro lado de Bahia, Murici, Murici, Pinheiro, Ponto Belo, isso aí tudo é tudo CESAM, tá? Do lado de Minas, Água Doce do Norte, Coporanga. Você sabe qual rio que abastece lá, de onde eles tiram? Olha, eu assim... Eu sei, Colatina, né, é o Rio Doce. Mas Colatina é Rio Doce. Rio Doce. Tudo. Linhares tem o Rio Doce e tem um outro rio que não me lembro aqui na memória. Vitória são dois, né? Santa Maria. E o Jucu, né? Mas tem, por exemplo, onde eu trabalho, já que o Clemilde falou que quer conhecer, é uma reserva, é uma das reservas biológicas que tem no estado, que é Duas Bocas, né? Lá também ela fornece, a gente faz a captação e produz e distribui para uma parte do município de Cariacica. Então ela também contribui para... né? Ela contribui, aonde eu trabalho, tem uma contribuição para abastecimento de água na Grande Vitória. Então tem os dois rios e mais esse reforço de Duas Bocas. É uma qualidade de água diferente, por ser uma reserva, né? Ela é uma represa, uma água de lagoa, né? Ela é uma represa artificial que foi criada. Aliás, é uma das primeiras águas que foi captada para distribuição. Ela vinha para a Grande Vitória, né? Para ser distribuída em Vitória. A primeira água a ser distribuída era lá dessa reserva de Duas Bocas. Nildo, vamos falar de tarifa. Você falou que tem um custo, né? Tem um investimento e tal. E aí a gente vem para o papel social, assim, da empresa e para a importância da água, porque eu costumo dizer assim, que às vezes sem luz, sem energia elétrica, você vai lá, acende uma vela, um lampião, sei lá o que, e você se vira. Mas sem água é difícil. Tudo bem que energia elétrica hoje, falando, é bem difícil também, mas a água não tem jeito. Para mim é fundamental, é primordial. Às vezes... Inclusive, a questão do esgoto tem uma taxa, que muita gente que não tem o esgotamento, né? Adequado, o esgoto dela ligado à rede, reclama muito porque ela paga essa taxa e não tem o serviço. Mas aí, assim, da tarifa, no geral, considerando a questão, né, do papel social da água, né, que precisa ter, é uma tarifa justa? Assim, na sua compreensão? Polêmicas. Bom, eu achei que vocês não iam botar tanto na parede, assim, né? Mas assim... Não, só que... A gente faz esse debate também, o movimento sindical também tem essa responsabilidade, né? Eu só disse que eu acho que se o movimento sindical, os responsáveis que fazem a resistência contra a privatização, ficar só nessa condição de tarifa, até porque a CESAM ela tem uma regulagem, ela é a única empresa estadual que ela é regulada por uma agência, né? Então é a agência que regula, é a agência que define as tarifas. Isso mesmo. Tá? Então ela tem. Regula a qualidade também? Regula. Tem tem toda uma fiscalização, entrada, saída. tem tudo. Então você tem uma agência reguladora. Então, que estão se discutindo de ampliação, que ela vai para os municípios. Que hoje é qual agência? É a ASP. Então, assim,
essa agência ela regula todo o processo. Assim, fica difícil a gente falar, então, como eu disse no início, ficar só no campo da tarifa, quem vai cair na contradição somos nós. É exatamente por isso que você está perguntando. Né, e aí, quando a gente cair na contradição, a gente não vai ter como não, mas explicar. eu estou perguntando... Agora, se é justo ou não, eu gostaria que a gente pudesse coletar água lá, viu, Clemil? De tomar água no balde ou tomar água na folha de bananeira e não pagar, nem ter que pagar, né? Eu acho que isso seria, quando você fala em justiça, seria o justo. Mas aí, Tânia, nós vamos cair naquela conversa, né? Isso seria o ideal, mas o que é possível... O que é? Pô, o que é possível? Nós estamos se falar só que você vai... Tony, se você falar assim, não, eu vou visitar a Venezuela, e já vão te chamar de comunista, não sei mais o quê. Só visitar, né? Só visitar. Então não é uma coisa ideológica aceitável hoje. Mas, desculpa, é porque eu acho que cai no mesmo discurso quando a gente vai falar do transporte público. Eu ia falar disso porque agora. Porque não dá, que não sei o quê, que não sei... Cara, se tiver vontade, dá. Se tiver interesse, até né? porque a gente acha caro o transporte público e ainda assim é um dos setores que mais tem subsídio, né? E ainda tem vários locais que tem de graça, no país ainda. A gente está vendo várias discussões aí no próprio país. Acho que falta um pouco de interesse. Tem muito boicote também do mercado, né? Da mão invisível do mercado, dos interesses capitalistas. Nem tão invisível assim. A CESAM, ela pratica, gente, aqui. A CESAM, gente que é invisível. Quando eu falo da responsabilidade social, né, da empresa pública, igual a CESAM, ela tem uma política tarifária que o poder econômico mais fraco, vamos dizer assim, ela paga um valor de tarifa menor, né? Principalmente tem um grupo que é o que é registrado no CAD único, né? Tem uma isenção. Então, assim... É uma tarifa diferenciada. Tem uma tarifa diferenciada. Eu diria que é o que a gente defende aí até para a reforma tributária que o governo deve fazer, né? De que quem é rico paga mais, né? Isso aí. Pelo menos isso eu acho que é um pouco mais dentro da justiça. Então, eu queria fazer de repente, essa conversa aqui, posso estar falando besteira, mas me ocorreu uma ideia. De repente, a gente podia chamar alguém da própria empresa para falar um pouco sobre isso. Aí sim. Aqui se discute, junto com a gente. O que vocês acham? Eles vão ter, assim, é um setor que pode ter mais condições até de dizer qual é o valor agregado de um curso, o que pode ser feito, o que pode ser... Eu diria mais, talvez alguém da agência, né, também. Não, sabe por quê, Nildo? É importante, Nildo e companheirada que está ouvindo, né, e nos assistindo, porque é assim, óbvio que eu sei que nem todo mundo usa água com a responsabilidade que deveria. A gente, eu estou me incluindo, a gente não usa água, não tem essa consciência. Eu me lembro quando teve seca, São Paulo ficou em situação difícil, o estado, né, vários estados, nem assim a gente ficou preocupado com isso. De vez em quando você passa nas calçadas, vê uma pessoa varrendo a calçada varrendo a calçada com a mangueira, com a água, aquela maquininha forte. Isso a gente não tem. Então, talvez a gente pudesse fazer esse debate, não com o intuito de achar o que é justo, justíssimo, mas no intuito de dizer para as pessoas, olha só, esse bem aqui, ele é caro para a natureza, ele é caro para ser produzido. Então, é importante que a gente saiba valorizar esse bem que a gente tem. Então, assim, de repente a gente podia fazer essa conversa mais amplamente. E, assim, garantir, Nildo e companheirada aqui, o interesse, quando a gente fala da água, e aí o Tony lembra bem o transporte, todos eles têm normas regulamentadoras. Por exemplo, o transporte tem um conselho para discutir, mas que, infelizmente, até agora ele só é usado para informar o reajuste da tarifa, e a gente espera que isso mude. Então, assim, é com esse intuito que a gente quer vir para cá e fazer sempre nosso aqui se discute para levantar essas questões, para despertar o interesse das pessoas em fazer esses debates. Eu acho que é isso. Sim. Eu queria aproveitar assim, que aqui falou, bolando tudo, né, resumindo tudo que a gente falou. Eu lembro que eu tinha um período que eu fiquei em Brasília, algumas discussões
Correio. E lá entrou num período de rodízio de água. Tinha dias lá, na região que a gente ficava lá, Dias alternados. 3 dias sem água. Eles falavam que era um dia só que cortava num dia, aí até liberar no outro dia, mas até chegar dava 3 dias. Você ficava 3 dias sem água. Eu entendo que tem as questões do clima, Rodízio. do ambiente. É o rodízio. Agora... Mas tem também aquela questão que chamou muito a atenção, até fantástico, sei lá, várias grandes mídias aí divulgando, que é a questão do Rio de Janeiro, que a água lá, eu acho que até hoje, recente eu fui no Rio, assim, muita gente não quer mais pegar, só bebe a água direto comprando garrafinha mineral e não confia na água. E às vezes mal até para tomar banho. Tem hora que sai uma água mais escura, assim. Você sabe lá a situação do Rio? Lá foi privatizado, né? Lá foi privatizado. Isso aí foi uma das precarização, né? Do método de sucateamento e teve contaminação mesmo, né? Pelo menos alguns setores, algumas áreas. Mas foi privatizado, então ela passou por esse processo de sucateamento, né? Assim, vocês estão me trazendo um outro assunto, gente, que aí eu lembro de outra contradição, né? Eu tô alimentando isso mesmo. Tony, porque as contradições, para mim, o trabalhador, quando vê o risco de uma privatização de qualquer empresa, de novo, são as contradições que salvam a gente. Algumas empresas, volto a destacar, os trabalhadores conseguem mostrar as contradições mais rápido, outras não. Nós começamos lá nos anos 90, para chegar agora para ter empresas estatizadas, quer dizer, eles mesmos enxergaram as contradições que a gente tentava mostrar, mas... A época, né? A época, e com muita mais dificuldade. Então, a outra contradição é essa, porque qual é a responsabilidade social de uma empresa de saneamento de água importante, como a Clemilde me lembrou? Sem energia você passa, sem água você não passa. Aí, se der uma estiagem prolongada, uma seca que tem os rodízios, que você fala que tem as faltas d'água aqui, que tem o nosso rio Santa Maria, que seu leito de rio quase seca mesmo, né? Com essas nossas dificuldades, que quem vai lá ver se assusta, né? Quando tem esse processo. Aí eu fiz a pergunta para você e eu volto a fazê-la aqui, que é a contradição. O privado, o empresário faz chover? Quanto vai custar uma água dessa? Quanto vai? E se fizer chover? Porque ele não faz chover. Ele não é tão milagreiro assim. Sabe o que vai ocorrer? Mas tinha uns bolsominions falando que os comunistas estavam fazendo chover. Talvez. Eu acredito mais que o comunismo faça chover para a população do que o próprio. Olha, já vi. Antenas roupas, sei lá, antenas não sei das quantas lá fazendo Você chover. veja bem, em São Paulo teve, rapaz, uma empresa que agora, como eu disse a vocês, eu já não guardo tantos nomes e COVID, datas assim. Covid, já peguei duas vezes. Então, assim, teve uma empresa lá no município em São Paulo que teve a estiagem seca, ela abandonou o contrato e a empresa e o município foi lá dar assistência, por isso que eu falo, empresário vai chover. Mas aí, Nildo, que bom que você fala disso. E aí, já que a gente está fazendo aqui uma tempestade, né? Porque a gente ia falar de saneamento, já falando de transporte e vamos embora. E aí a gente vê essas contradições. Nos últimos 4, 6 anos, divulgou-se que o que é público não presta. Haja vista a privatização da Codesa, aqui no estado, que praticamente ameaça o emprego de 150 trabalhadores e trabalhadoras. Famílias, né? Famílias. E a gente estava tendo uma atividade hoje no suporte. Aliás, aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar, Tony. O suporte está fazendo 30 anos hoje. E a gente foi convidado para um café da manhã lá hoje, a CUT participou. E amanhã é dia do portuário e da portuária. Aí a gente quer aproveitar para parabenizá-los também, né? Que é uma categoria muito importante. E assim, garantir para eles que a luta em defesa da Codesa ela foi feita, ela foi travada. Infelizmente, correram e não deu tempo. Que a gente acredita mesmo que é preciso se investigar como é que foi feita essa venda, né? Porque privatizaram de que forma? Foi tudo certinho, dentro da legislação, não teve nada de equivocado, tranquilo? O que dá para ser feito? Então, assim, eu acho que essa luta a gente precisa travar. Eu acho que pode ser a próxima discussão, hein? Podemos chamar o nosso povo aqui para discutir isso. Sim.
Então, e aí aconteceu com a Codesa e de qualquer maneira, de qualquer sorte, estava sendo defendido, tem um projeto no Congresso, PL 32, 33, da reforma administrativa, que era uma reforma que o ministro da Economia estava defendendo junto com o ex-presidente, graças a Deus, que era, de certa sorte, a privatização do serviço público. Acabava com o serviço público. Eu já disse aqui uma vez que quem sofreria com isso seria os trabalhadores, né, que todo mundo que fala, né, que é bem remunerado, o servidor público, né, quem dera que fosse verdade. Quem sofreria seria o servidor público, mas principalmente a população que mais precisa das políticas públicas. E aí a gente volta na água novamente, né? Porque quem não pode, quem tem a dificuldade de custear, né? Por isso que é importante que tenha essa tarifa diferenciada, sim, né? E que a gente pode fazer essa conversa depois. E não é focar só no custo, né? Mas é principalmente na função social da água. É focar no custo também de produção. Como é que vocês fazem, né? Quanto se gasta? E a população não tem noção disso. Por isso que é bom a gente conversar. Uma das coisas que a gente cobra da empresa é investimento no setor de informatização, porque hoje a gente sabe que isso reduz custo de produção. O nosso entendimento é que a produção, o setor de produção e operação da empresa ainda poderia evoluir, né, no sentido de você economizar tudo isso. Mas vamos falar de política então, Clemeude, já que você citou a questão do porto. Por exemplo, a gente tem que falar sobre isso, né? Trabalhador, ou por falta, infelizmente nos últimos tempos principalmente, ou por falta de informação, ou desinformação demais, né? Ou até por, vamos dizer, por interesses pessoais, para não falar outra coisa, né? Defendem privatização, até da sua própria empresa, e isso é dolorido, né? A gente como sindicalista, como cotista, né, Tony? A gente sente isso na pele, vê isso, né? Então, aí você traz a questão do porto, por exemplo. Por isso que eu falei, vamos discutir política. No Porto de Santos está afirmando lá um novo ministro de que não vai privatizar, né? Então, vamos falar de política, o que interessa para o trabalhador, para a sociedade, que política que vai ser feita. Eu confesso de que quando, nessa última eleição, chega a dar um respiro na gente. Acabou o problema da privatização, né? Acabou o interesse do setor privado para tomar os Correios, para tomar o porto, como você viu. O Santos lá, o cara quer de qualquer jeito, né? A Cesam, o saneamento como um todo, não acabou, mas a gente tem que concordar que deu um alívio, a gente está querendo discutir já outras coisas, que não é só a privatização. Tomou a esperança. Né? Mas, Nildo, aí quando você fala, vamos falar de política, é importante. Às vezes as pessoas pensam que falar de política é pecado, é crime. Mas, gente... E da boa política. Exatamente. A gente acorda política, vivendo política e dorme vivendo política. Eu costumo... É bem simplório isso que eu falo. No sono que você dorme, porque o colchão que você dorme em cima, alguém produziu, alguém deliberou qual seria o preço daquilo ali, foi regulado por uma legislação que foi feita numa Câmara Federal, que foi feita numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores, numa Câmara Municipal. Então, assim, é importante que as pessoas sempre pensem na política em defesa da vida e não na política em defesa do bolso, não na política que prega a morte, uma política genocida, mas nessa política que valoriza a vida, que defende a democracia e que a gente consiga garantir... Você no início, depois de uma fala dessa, você logo no início falou a questão do documento que o próprio governador Casagrande... Então o Nildo já está... Não, gente, não é defender a boa polícia. Nós fomos e defendemos e forçamos que ele assinasse um documento que não é de hoje que nós vemos fazendo isso, não é dessa eleição.
Passaram outros governos. Todo não foi- 1º de maio, a Exato, Central 1º. Única dos Trabalhadores encaminha uma pauta de reivindicação aos governos, independente de que governo esteja lá. E aí continua, né, Clemil? E a gente continua fazendo isso. Na eleição, e aí num momento muito específico, que a gente não tem problema nenhum de dizer isso, nós entregamos uma pauta de reivindicação porque o Estado estava sob ameaça. O Estado estava sob ameaça por um outro projeto, um projeto que não defendia a vida, um projeto que defendia a morte, que defendia o ódio, a privatização, que descredibilizava as mulheres, os negros, as negras, a juventude negra principalmente, os homossexuais, a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, contra esse projeto, a gente tem lado. A gente defende um projeto que privilegia e defende a vida. Então, a gente não tem problema nenhum e, felizmente, as centrais... E não, eu não estou falando só da CUT, eu estou falando das centrais sindicais que fizeram uma carta que encaminharam e que o governador, ou então o candidato, hoje governador Renato Casagrande, se comprometeu com os pontos da pauta. A questão da não privatização do Banestes e da Cesam, instituir uma mesa permanente de negociação com os movimentos sindical e populares, movimentos sociais, e isso que a gente vai estar cobrando e dialogando com o governo. Retomar o diálogo, porque é isso que tinha acabado nesse país. Você me chamou a atenção e eu disse, vamos discutir política, e aí eu chamei a atenção de alguns trabalhadores por desinformação, e eu com interesse pessoal, que eu não quero aqui ofender ninguém, né, trabalhador, mas eu acho que a gente está chegando nisso, quer dizer, defender a boa política, né, se o político tem a garantia, ou por pressão, e vai manter as empresas públicas e vai defender tudo isso que você falou, que é evidente que estava às nossas portas, né, o trabalhador acho que tem que se reinformar do que está acontecendo. E aqui se discute e aí responde outra coisa. Para que serve a CUT, né, Glemilde? Então a CUT serve para isso. Pegar os movimentos sindicais de todos os setores, e fazer pressão do que nos interessa. Assim, não é. E aí, Tony, a gente também não tem que ter medo de discutir. Lógico que a gente tem que sair um pouquinho. A Cesam, tem gente que defende a privatização da Cesam, porque você tem razão, ela tem que conhecer o que serve, para que serve, qual é a luta, quais os interesses que tem por trás, né? Agora, o trabalhador tem que colaborar com isso também, né, de mostrar para que servem essas empresas. A gente tem que ficar muito tranquilo em defender o papel da CUT, dos movimentos sindicais, se o político quiser privar, nós temos que ir lá para a rua de novo, é o que eu falei, nós temos que fazer as defesas do nosso terreiro, primeiro, para depois fazer os embates lá em cima. Então, acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, Nildo, de assumir e dizer o seguinte: governo é governo, sindicato é sindicato, nós fazemos o nosso papel, e no nosso papel inclui discutir política e política partidária, sim, porque é na política partidária que você elege representantes para defender os nossos projetos, os projetos da nossa vida. Qual o interesse está sendo discutido lá? Exatamente. Né? A gente lembra. Deles, que eles estão representando. A gente lembra muito bem que no último congresso tinha lá a bancada da Bíblia, da bala e do boi. E a gente não quer discutir a desse jeito. A gente quer a picanha do boi, né? A gente quer a picanha do boi. Agora, a bancada do boi a gente não quer. Que interesse, né? Quem está lá está defendendo o agronegócio. Quantos trabalhadores tem lá, né? Quantos trabalhadores, quantas mulheres tem lá? É isso que a gente precisa refletir. Você não vai ter que chamar só a gente da empresa para discutir tarifa, não. Você vai ter que chegar para chamar todo dia discutir política. Isso aí. Os trabalhadores têm que fazer esse debate. Então, aqui é um espaço para discutir. Pois é. Eu só para voltar no Zé, você está falando, né, e tudo isso a gente tem que discutir política, parece que faz a gente discutir o tempo todo. Você enumera tantas coisas, né? A gente sai do saneamento tão naturalmente. Mas, né? Nildo, é isso que é importante. Por isso que aí eu vou fazer aqui uma defesa do nosso Aqui Se Discute, porque eu comecei falando, acho que eu falei aqui, não foi aqui não. A gente não é uma ilha, né? A gente não é uma ilha. Quem é sindicalista, quem é trabalhador, o trabalhador do Correio,
ele mora em um bairro. Para ele vir para o Correio, ele precisa sair da casa dele, pegar um ônibus. Ele depende de quê? Do transporte coletivo. Ele tem filho, ele precisa colocar o filho na escola. Então, ele tem que defender a educação. Ele precisa cuidar da saúde. Então, ele precisa defender uma saúde pública de qualidade. Gente, é uma rede. Esqueceu só da água, tomar A um gente- banho, lavar arroz. Não, a água, porque a água é o ponto que a gente está falando aqui. E aí eu Necessidade coloquei básica. eu estou falando de necessidade básica. Isso tudo são direitos garantidos na nossa Constituição Federal. Né? Então, e que é importante que o povo conheça isso. Então, por isso que aqui a gente discute. Por falar nisso, Tony, tem mais alguma coisa que você queira? Nildo, Só tem para mais finalizar, alguma eu só coisa que gostaria... você- ó, Eu acho que assim, depois desse recesso que a gente teve de breve recesso, a gente começou o ano agora primeiro que se discute muito bem. Já ditando como é que vai ser o restante. O próximo. eu né? espero que a gente tenha feito, né, atendido a expectativa. Podemos chamar outros representantes do setor de saneamento para também continuar fazendo esse debate. Sim. Mas eu gostaria, só para finalizar, antes de finalizar mesmo, de mostrar mais uma contradição, né, das privatizações. Depois disso tudo, né, estão restatizando. Verdade. Né, estão restatizando. Verdade. Vamos lembrar as americanas, né? Então, se tá dando tão ruim assim, vamos estatizar, pô, né? Vamos estatizar. Então, não é outra contradição? Então, é isso, Tony. Eu acho que tudo dá para se conversar, mas eu acho que o trabalhador tem um papel importante em mostrar essas contradições. Alguns, volto a destacar, alguns mostram com mais rapidez e outras contradições, principalmente a dos portos, eu acho que tem alguma coisa ali que não é só contradição, que veio com muita rapidez, né? Então, É isso aí. mas que o trabalhador tem esse papel de fazer, né? Até mesmo para poder, eles que têm propriedade, para isso, igual você fez aqui, expor quais são os riscos que a sociedade vai sofrer com isso. O problema é que perde autoridade portuária, né? O Espírito Santo é o único porto que vai ficar sem autoridade portuária Olha só. no estado, estadual, entendeu? Então, na mão do setor privado, e olha como funciona esse porto, qual é a logística desse porto, o que interessa em defesa da sociedade. Até segurança pública pode passar por Olha, Isso. fica Eles até não- uma eles perdem a forma, autonomia. segurança Mas- pública, política, é uma forma de pressionar os governantes. Ó, você está na minha mão, entendeu? Não tem não. Então vamos, grande. por isso a gente pode até conversar lá com o presidente da federação que está aí, o Guterres, o Marildo, lá do suporte, o pessoal da Intersindical da Orla Portuária Sim, mesmo, para sim. fazer esse debate. Mas, enfim, Nildo, a gente quer agradecer aí a sua disponibilidade. Você fala uma coisa que a gente precisa conversar. E aí eu retomo, falo novamente, que quando a gente criou Aqui Se Discute é exatamente para isso, para fomentar esse debate desses vários segmentos que são fundamentais para a sobrevivência do nosso trabalhador, da nossa trabalhadora, da sociedade como um todo. Então, muito obrigada, Nildo. Tony, obrigada. O Cauã que está aqui. Obrigada, Cauã, aí pelo suporte. E vamos tocando a vida. Nildo, você quer fazer considerações finais? Dar um abraço em todo mundo? Ô, presidente, você já fez as considerações finais. Eu, assim, eu fico... Não tenho surpresa, mas eu acho que esse projeto do Aqui Se Discute, ele tem que continuar com, talvez até com mais intensidade, com mais... É um espaço interessante que os trabalhadores podem discutir. Aqui se discute. Isso então, aí. Então, Tony, a gente- obrigado, Tony. A gente Clemilde. agradece, né? Tá. Pela A gente- explicação e pela presença aqui. A gente sempre Espero tem- que eu tenha, pelo menos, iniciado a discussão, porque tem muitas outras coisas, tem muitos outros setores da empresa de saneamento que discute E vai outras abrir coisas. essa ponte aí pra gente trazer o Isso pessoal. aí. Esse aqui é só um pontapé inicial, a gente vai Talvez conversando. outras empresas de saneamento municipais que tenham Isso. suas Acho dificuldades. enfim. Agora, deixa eu te falar um negócio. A gente sempre termina o Aqui Se Discute agradecendo e a gente termina falando junto. Isso aí, Corinthians. Ok? Porque Agradecer aqui, a né? todos e todas Isso aí. que nos assistiram, agradecer o Pra onde, Nildo, Cauã? Pra onde que a gente olha? agradecer o Cauã, o Tony, e Vai, dizer que proximamente estaremos aqui, porque Aqui se discute. Isso aí. E acompanha a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. É
só pesquisar lá a Rádio Triplex, que o Aqui se Discute vai estar disponível. Não só ele, como vários outros programas, projetos e discussão aí com o trabalhador. Valeu, até mais, tamo junto.